Minha tia me deu roupas velhas por pena. Ela empurrou um saco de nylon para as minhas mãos, como quem entrega um pedaço de solidariedade que dói mais do que ajuda. Aquelas peças cheiravam a naftalina, tinham costuras remendadas e a etiqueta marcada por um tempo que eu não fazia parte. Leva, filha, não quero te ver passando frio, ela disse, com o tipo de olhar que mede a pessoa e decide quanto vale a dó. Naquela hora, meu peito se apertou de vergonha e de vontade de chorar. Ao mesmo tempo, uma coisa estranha e quieta começou a crescer em mim, uma promessa não dita. Ela não sabia que um dia eu estaria do outro lado da etiqueta. Lembro do barulho da feira na rua de casa como se fosse um filme que nunca terminou, vendedores gritando preço, sacos de arroz sendo levantados, a moto do meu pai engasgando pela manhã. Meu pai era um homem de poucas falas e muitos gestos concretos. Quando me viu aceitando aquelas roupas, ele segurou minha mão. Olhou para o saco plástico e depois para mim. E sem dizer muito se virou e foi para a esquina menos vendeu a única coisa dele que tinha algum valor pra gente. A moto. A moto não era só um meio de transporte. Era dinheiro contado para a escola. Para a inscrição. Para os primeiros gases de tecido que eu precisava comprar para aprender. Vai, filha. Vai estudar, ele disse. Como quem empurra um barco contra a maré. Eu devia aquele gesto mais do que qualquer palavra poderia pagar. Devia a ele disciplina, suor e resultados. Prometi, para mim e para a pequena carteira que tinha, que não voltaria com as mãos vazias. Não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade, sobre a sensação de que quem me olhava de lado, quem me enchia de pena, não veria mais uma vítima, e sim alguém que havia sido forjada no próprio desprezo que lhe jogaram. No caminho para a escola técnica de moda, eu costurava na cabeça como quem planeja uma fuga. Cada remendo que fazia nas minhas peças era um treino. Na hora do almoço, em vez de sentar e conversar com as colegas sobre as tendências que liam em revistas que eu não podia comprar, eu observava as linhas das suas roupas, o corte, a maneira como elas enchiam o espaço sem esforço. Era uma lição constante de geografia social. Havia ruas inteiras que eu não podia atravessar. Vitrines que não podiam nem olhar para mim. A primeira vez que alguém riu da minha roupa, eu senti uma picada quente na garganta. Mas eu não explodi. Ri comigo mesma por dentro. E, silenciosamente, prometi transformar aquela picada em força. A tia me deu roupas por pena. Eu transformaria a pena em matéria-prima. As costuras do meu próprio orgulho iriam se tornar o fio condutor do que eu faria a seguir. No começo foram oficinas comunitárias, cursos grátis no centro cultural, qualquer lugar que aceitasse alguém com vontade e pouca grana. Fui aprendendo a identificar tecidos pelo toque, depois pelo olhar. Aprendi a usar uma máquina de costura emprestada como quem aprende a manejar um instrumento de poder. Meu primeiro mestre foi Dona Lúcia, uma costureira do mercado que tinha mãos grandes e uma paciência infinita. Ela me ensinou a não ter pressa com a beleza. A roupa fala quando você deixa ela respirar. Ela dizia, e bati o pé com insistência, quando eu queria acelerar tudo. Trabalhei em tudo que apareceu, consertei camisas, fiz bainhas. Ganhei alguns trocados costurando uniformes das merendeiras da escola. No primeiro mês consegui juntar o suficiente para comprar a minha própria linha de linhas e agulhas decentes. No segundo, o suficiente para um pedaço de tecido melhor. Cada centavo era uma pedra na fundação do que eu queria construir. Eu pensava no pai, na moto vendida, em como aquele dinheiro era agora combustível. Quando o ônibus sacolejava e eu apertava o saco de tecido contra o corpo, sentia que não carregava apenas pano. Carregava promessa. Houve dias em que o orgulho quase me venceu. A tia, que morava na rua principal e gostava de aparecer nos botequins, insistia em vir até a nossa casa com um ar de missão. Dizia que me ajudava porque eu era frágil demais para o mundo. Dizia coisas como não é por mal, você precisa é de quem cuide de você. Era condescendência servida como conselho. Numa dessas visitas ela trouxe o saco de roupas. Eu aceitei porque aceitei a vida que podia me oferecer,
limitada, apertada, comendo sobras. Mas não aceitei a narrativa que vinha junto, menos a narrativa de que eu era apenas a personagem acessória da própria história. A minha transformação começou tímida, com pequenos pedidos de clientes que encontravam nas minhas mãos algo mais do que reparos. Um ajuste que valorizava a forma do corpo, uma combinação de tecido que fazia a peça simples parecer nova. Um dia uma vizinha me pediu para reparar um vestido antigo para um casamento. Eu acrescentei um detalhe mínimo, um ponto invisível de renda, uma dobra bem feita a menos, e quando ela saiu para o casamento voltou chorando de felicidade. Nunca imaginei que ficaria tão bem, disse. Foi uma recompensa simples, mas disse tudo. Entendi ali que o meu trabalho poderia ser ponte entre o que as pessoas têm e o que desejam ser ou parecer. Poderia, também, ser um instrumento de ascensão. Aos poucos fui pensando em mais do que concertos. Comecei a desenhar pequenas coleções com as sobras de tecidos que as lojas da cidade jogavam fora. Ia aos fundos das lojas, conversava com os estoquistas, pegava retalhos bons que ninguém mais queria. Fiz peças com aquilo, fotos amadoras feitas com o celular. E comecei a mostrar nas redes sociais que eu tinha acesso por meio de uma amiga que tinha um perfil baratinho. Não foi instantâneo. Um post teve 3 curtidas. Outro teve dezembro. Mas uma dessas fotos chegou ao olho certo. Uma mulher que vendia em uma pequena boutique no centro notou a peça e ligou pedindo 10 unidades daquele modelo. Foi o primeiro pedido que pagava o suficiente para eu pensar a longo prazo. A marca nasceu no nome que eu escolhi numa noite de sono ruim, com um caderno no colo e a janela aberta para a rua que cheirava a chuva, Aurora Atelier. Aurora porque a ideia de começar um dia novo me enchia de esperança. Atelier porque era o lugar onde eu criava coisas com as minhas mãos. Não apelei para ostentação. Quis algo que soasse como promessa e trabalho. Coloquei uma etiqueta discreta nas peças. O primeiro lote foi costurado no meu quarto e embalado em papel crepe. Entreguei pessoalmente cada peça. Bati a mão no balcão. Troquei conversa com as clientes. Ouvi críticas e elogios. Aprendi a ouvir mais do que falar e, quando falava, que cada palavra fosse precisa. Com o tempo apareceu a necessidade de uma decisão difícil, aceitar uma proposta que ampliaria meu alcance. Porém me puxaria para um espaço onde eu teria que negociar valores, prazos e, às vezes, fazer concessões. Havia uma loja que tinha uma clientela que eu sonhava em alcançar, mas eles pediam adaptação de desenho para algo mais comercial. Fiquei com medo de perder a essência, mas também sabia que era preciso atravessar algumas pontes. Lembrei do meu pai vendendo a moto e pensei que havia momentos em que sacrifícios eram parte do caminho. Sacrifícios conscientes, não humilhações camufladas como ajuda. Foi nesse momento que Vanessa apareceu. Uma garota do meu curso que tinha olhares fáceis e uma rede social maior do que a minha por alguns meses de sorte. No começo, Vanessa era apenas uma colega. Depois virou parceira de correria. Ajudava nas fotos. Convenceu a dona da boutique a me receber. E até postava minhas peças com elogios que eu achava sinceros. Vanessa tinha o carisma que abre portas. E eu, o corpo do trabalho. Era a junção que faltava. Mas havia nuances que me incomodavam, às vezes. Vanessa ria de uma piada sobre alguém do meu tipo como se eu fosse um acessório exótico em suas histórias. Outras vezes ela me olhava com curiosidade paternalista. Ainda assim, naquele momento, concedi espaço para a parceria porque via ali a escalada que precisava. Ganhar espaço, aprendi, é escolher batalhas. Negociei preço e prazo com a boutique. Pedi um contrato escrito que protegesse meu design. Não foi fácil. Havia noites sem dormir, costurando até a madrugada e apertando os olhos para alinhar cada barra. Um ponto que me ajudou foi estabelecer limites claros. Eu aceitaria adaptar o desenho para o público. Mas a alma da peça permanecia minha. Isso, em termos práticos, significava manter a qualidade do tecido.
A atenção ao acabamento e a história contada por trás de cada peça, menos de onde vinha o tecido, quem o havia costurado, por que aquele detalhe existia. Para minha surpresa, a boutique valorizou isso. Em tempos de consumo apressado, a autenticidade virou diferencial. O primeiro desfile informal aconteceu numa manhã de sábado em uma praça pequena, na feira de artes locais. Eu coloquei as peças em um varal improvisado e convidei amigas para vestir e circular. Vanessa fez stories, e por um capricho do algoritmo eu ganhei meia hora de visibilidade que se transformou em mais pedidos. Não foi glamour, não era tapete vermelho. Foi suor, riso e testemunho do que meu trabalho fazia nas pessoas. Um comprador da cidade vizinha encomendou 10 peças para sua loja. Um fotógrafo amador fez um ensaio e me enviou as fotos de presente. Cada contrato pequeno significava mais tecido e mais confiança. Mas mesmo com as pequenas vitórias, a humilhação do passado não sumia. A tia continuava a olhar para mim com aquela mistura de piedade e curiosidade. Às vezes vinha à loja da boutique fingindo ser cliente e saía rápida, sem comprar nada. Outras vezes, via nas redes sociais uma peça minha e comentava em voz alta para as amigas. Como quem observa uma curiosidade. Olha, aquela moça que a gente ajudou e tá aparecendo por aí. O comentário vinha carregado de condescendência. E eu sentia na pele o peso daquela história que ela escolhera contar sobre mim. Era como se a minha trajetória fosse um espetáculo em que ela tinha assento cativo para opinar. O que me manteve centrada foi a atenção a pequenos detalhes. Não vendi uma narrativa de revanche. Vendi trabalho, honestidade e uma estética alinhada com responsabilidade. Passei a contratar costureiras do bairro, a ensinar meninas da comunidade o que sabia, pequenos cursos de costura, orientação sobre precificação, noções de como negociar. Queria que a marca não fosse só meu cartão de visita, mas uma ferramenta de inclusão. Esse gesto não era apenas benevolência. Era coerência. Se alguém ousava me reduzir àquilo que eu havia sido no passado, eu queria que o meu presente oferecesse alternativas reais para as pessoas que viviam as mesmas limitações. Uma coisa que me surpreendeu foi como a imprensa local começou a notar. Não foi nenhum grande veículo. Era uma repórter de uma revista de bairro que veio fazer uma matéria sobre negócios que nascem de histórias reais. Ela perguntou pelo pai, quis saber de onde vinha a minha formação. E quando eu contei que meu pai vendera a moto para que eu pudesse estudar, os olhos dela ficaram úmidos. A matéria saiu num sábado. No domingo recebi telefonemas com pedidos e, pela primeira vez, fui mencionada como a criadora da Aurora Atelier num tom que soava respeitoso, não piedoso. Com o reconhecimento veio o dilema. Manter a produção artesanal com o cuidado que eu queria e também enfrentar a demanda crescente. Contratei mais uma costureira, depois outra. Pagava melhor do que a média local porque eu acreditava que profissionalizar era também dignificar. Mas profissionalizar significava burocracia, impostos, negociação com fornecedores e um monte de papéis que me deram migrins na primeira semana. Aprendi a delegar. Vanessa me ajudou com a logística por um tempo, mas havia momentos em que eu sentia que perdia o controle da visão. Era necessário e doloroso menos aceitar que confiar parte do processo a outras pessoas seria o preço para ampliar o impacto. Houve uma noite em que, sozinha na oficina, bordei uma etiqueta com o nome da marca. Era quase meia-noite. O cheiro de café invadia o espaço. E eu fiquei olhando para aquele retalho com o nome impresso, como se estivesse olhando para um bilhete de identidade. Pensei na tia, no saco de roupas, no gesto que me feriu e que, ao mesmo tempo, me fez sentir combustível. Pensei em como, se ela visse o ateliê menos as máquinas, as caixas empilhadas, os rostos das mulheres que agora ganhavam mais, talvez sentiria vergonha, ou talvez sentiria orgulho. Não queria impor nenhum sentimento a ela. Só sabia que aquilo me pertencia e que pertencia também ao meu pai, a Dona Lúcia. Às amigas que me emprestaram o ombro e aos clientes que confiaram.
Quando a boutique do centro enviou uma proposta maior, uma vitrine inteira para a coleção de inverno, foi como receber a confirmação de que aquilo poderia crescer ainda mais. A proposta veio acompanhada de requisitos, prazos mais curtos, quantidade maior e uma necessidade de embalagem mais sofisticada. Era o tipo de passo em que muitos se perdem, vendendo a essência por aparas. Eu poderia ter escolhido expandir rápido e desconsiderar as minhas bases. Em vez disso, negociei prazos e propus uma embalagem que contasse a história, um papel que explicava a origem do tecido. Uma ficha com o nome da costureira que fez a peça, uma pequena nota manuscrita de agradecimento. A boutique hesitou, mas aceitou. Eles disseram que a história poderia ser um diferencial para o cliente final. Eu sorri por dentro. Histórias, às vezes, vendem tanto quanto a própria beleza. Mas nem tudo foi apenas estratégia e sucesso medido em números. Há feridas que economias não curam. Mesmo após os primeiros passos da Aurora Atelier, eu pisava nas ruas e via olhares que lembravam o meu passado. Era como se alguns olhos tivessem uma memória seletiva, só lembravam de mim quando queriam confirmar uma predição. No povinho da esquina que me vira de vestido novo, sempre havia alguém disposto a dizer, alto, lembra quando ela nem tinha sapato? Essas palavras cortavam, mas já não me definiram. Eu respondia com o trabalho, e quando falava sobre o que fazia, os outros escutavam. Ao invés de me escorar em humilhação, usei aquilo para lapidar a minha presença. Certa manhã, um mês antes de a coleção chegar à vitrine da boutique, recebi um convite inesperado. A administração do Centro Cultural da cidade estava organizando uma feira de empreendedorismo feminino e queria que eu participasse como uma das expositoras. Era uma boa oportunidade de mostrar a marca com respeito e de conectar com outras iniciativas. Chamei a equipe, arrumei as peças com cuidado e, naquela mesma semana, preparei um conjunto especial para apresentar, 3 peças unidas por um tema menos resiliência. A peça principal tinha um detalhe feito com retalho do primeiro tecido que eu comprara com o dinheiro da moto vendida pelo meu pai. Costurei o nome dele numa etiqueta miúda por dentro, um segredo entre nós. Na tarde da feira, quando a barraca começou a encher, eu vi do outro lado da rua uma figura que não via faz tempo. A tia, com seu vestido gasto, andava com um grupo de mulheres ao lado. Ela parou na direção da minha barraca e ficou parada, olhando. Não olhava para a etiqueta, não olhava para o logotipo. Olhava para o conjunto e parecia procurar na minha cara algo que justificasse a sua surpresa. Senti algo familiar me subir à garganta a menos um calor que misturava raiva, expectativa e medo. Será que ela veria a assinatura? Será que seu olhar mudaria quando entendesse? Havia ali uma possibilidade de confronto, mas também uma chance de explicar. De mostrar que a minha dignidade não era um espetáculo para sua validação. No entanto, a feira era barulhenta, e o grupo da tia não veio até mim. Talvez tenha sido medo. Talvez só curiosidade que não virou coragem. À noite, enquanto guardava as peças e respondia às mensagens, pensei na cena e senti uma ansiedade nova. A sensação de que as coisas estavam chegando a um ponto de inflexão. A vitrine da boutique abriria em poucas semanas e, com ela, a visibilidade aumentaria. A história da garota que saiu da ideia de pobreza e construiu um ateliê começaria a circular mais. A possibilidade de um encontro real com os fantasmas do passado tornava tudo mais urgente. E havia uma outra dimensão que eu ainda guardava, o peso de não transformar a história em vingança. Eu via, em alguns vídeos virais, como o público pedia humilhação pública e sentia um incômodo. Não queria que minha história alimentasse o desejo de algumas pessoas de reduzir os outros à palha de um espetáculo. Se um dia encontrasse a tia em meio à fama, não buscaria a espola como se fosse moeda de troca para minha dignidade. Preferia mostrar como a minha plataforma poderia abrir portas para outras meninas. Para as mulheres que costuravam comigo, para o pai que havia sacrificado tanto. A vitória que eu desejava era coletiva.
Noite após noite, planejei a coleção com o cuidado de quem monta um mosaico, pensar em quem usaria cada peça, em que ocasião, em como a etiqueta seria percebida em contato com a pele. Ao mesmo tempo, fiz planos práticos. Negociei com uma gráfica para fazer cartões com a história da peça. Conversei com uma amiga que trabalhava com logística para otimizar envios. E sentei com a contadora improvisada que eu tinha para traçar custos e metas. Ser dona de uma marca é também ser dona de decisões áridas. Nem todas as vitórias aparecem brilhando, muitas delas são sem planilhas. À medida que a data da vitrine se aproximava, a cidade parecia respirar diferente. Pequenas menções nas redes, uma matéria breve numa página cultural, pessoas que antes não me conheciam começavam a falar do ateliê que conta história. E eu, no silêncio do meu ateliê, costurava etiquetas com o nome que escolhemos com tanto cuidado. Em cada etiqueta, um pedaço de memória, o cheiro do primeiro retalho, o barulho da feira, a mão do meu pai pousando sobre a minha cabeça numa benção tateada de homem simples. Havia responsabilidade naquele nome. Havia também um fio fino que ligava tudo ao saco de roupas que a tia me dera com pena. Um fio do qual eu não pretendia puxar para humilhar, mas para tecer uma nova narrativa. Foi numa dessas noites, com as caixas prontas e o coração batendo acelerado, que uma mensagem chegou no meu telefone. Era uma foto de uma vitrine qualquer na cidade, menos alguém tinha colocado uma peça parecida com a que eu fazia. Sem etiqueta, e a legenda dizia que o trabalho de gente simples estava ganhando espaço porque a moda precisava disso. Meu estômago apertou. A cópia, a apropriação, sempre rondam quem cria. Mas junto ao aperto veio também um pensamento que eu repetia como um mantra desde criança: transformar pena em força. Era hora de decidir como usar aquele impulso que havia me movido desde o primeiro dia. A resposta para essa escolha começaria a tomar forma nos dias que viriam, contratos a assinar, decisões a consolidar, pessoas a convidar para trabalhar comigo. E, em uma dessas manhãs de sol decidido, recebi um telefonema que faria a cidade respirar mais perto. A boutique do centro confirmava a data da vitrine. E a diretora da loja queria conversar pessoalmente sobre a campanha. Era o momento para mostrar a cara do ateliê, para dizer em quem eu era e no que eu acreditava. Era também, sem que eu imaginasse por completo, o fio que poderia levar a tia a descobrir quem eu realmente era menos e ela, ao descobrir, talvez reagisse de um jeito que eu ainda não estava pronta para enfrentar. A conversa com a diretora da boutique aconteceu numa tarde quente, com o sol projetando sombras recortadas nas mesas do café onde combinamos o encontro. Ela era direta, profissional e tinha aquele jeito de quem já havia visto muitas marcas nascerem e morrer. Queria fotos melhores, exposição em revista de economia local e um evento de lançamento com alguns clientes que tinham influência no circuito. Ouvi tudo com cuidado. Havia uma parte em mim que queria aceitar qualquer coisa menos quem não quer ser vista. E outra que puxava para trás, lembrando dos sacrifícios, das pequenas promessas que eu havia feito ao meu pai. No fim, negociei, a boutique teria a vitrine inteira, mas eu escolheria o conceito da campanha. Seria discreta, elegante, sobretudo, fiel à história das peças. As semanas que vieram foram uma mistura de cansaço e excitação. Fizemos a sessão de fotos numa manhã de neblina, em que a luz parecia filtrar diretamente da ideia de renovação que eu tentava transmitir. Convidei algumas das costureiras do bairro para os bastidores. Pedi que viessem com as mãos e com os rostos que agora faziam parte do ateliê. Quis mostrar quem realmente costurava a peça e, mais que isso, quis que elas soubessem que seu nome estava escrito na história daquele trabalho. Nas fotos, as mãos sujas de linha surgiam ao lado de detalhes finos. Um dos retratos que mais me tocou mostrou Dona Lúcia com um sorriso tímido, segurando uma agulha como se fosse um cetro. O dia da vitrine foi, estranhamente, calmo.
A boutique enfeitou a rua com luzes discretas e colocou a nossa coleção num ângulo que enaltecia as texturas. As pessoas passaram, olharam, tiraram fotos. Alguns pararam, tocaram, pediram para experimentar. Recebi mensagens, pedidos. Vanessa, que sempre teve um talento para transformar qualquer ação em evento, fez lives stories. Ela estava ali, talvez mais presente do que eu imaginara, empurrando com um entusiasmo que ainda me provocava uma ponta de dúvida, mas que, naquele dia, eu agradeci. Seria mentir dizer que não senti um formigueiro de orgulho. Era como assistir a um sonho que eu vinha costurando ganhar corpo diante de outras vidas. No caminho de volta para casa, com as caixas no para-malas do carro emprestado que tínhamos alugado para a logística, pensei em tudo que eu havia deixado para trás, a feira, o sacrifício do meu pai, as noites em claro. Pensei em como transformar aquilo em algo maior do que eu. Lembrei também da tia, do saco de plástico, do tom condescendente com que ela me oferecera as roupas. Não queria que essa lembrança guiasse minhas ações, mas admito que havia um desejo humano de que ela visse. Não por humilhar, mas talvez para fechar um ciclo, uma cena onde a história finalizasse com dignidade. O convite para o evento de lançamento veio pela assessoria da boutique. Era um coquetel discreto, com alguns jornalistas locais e clientes da cidade. Combinei de ir, claro. Eu precisava, não pela vaidade, mas para ouvir as reações e conversar com compradores. No dia, vesti um conjunto que eu mesma fizera com muito cuidado, uma peça com corte simples. Acabamento perfeito, etiqueta Aurora no bolso interno. Não havia logotipo gritante, nem ostentação. Preferi que a peça falasse por si só. Quando cheguei, a sala estava cheia de vozes que eu não conhecia bem, sorrisos que avaliavam e mãos que seguravam taças. Havia uma fotografia da coleção pendurada numa parede, o retrato que a boutique escolhera para a campanha. As pessoas comentavam, alguns iam até a vitrine e pegavam uma peça para ver de perto. Em certo momento, entre uma conversa e outra, senti um olhar fixo sobre mim. Virei, a poucos passos. Alguém me olhava com uma expressão que me era dolorosamente familiar. Era a tia. Ela estava com uma roupa simples, um xale barato sobre os ombros, e parecia um pouco perdida entre os móveis elegantes. Achei que fosse o coração que me pregou uma peça. Por instinto, forcei um sorriso contido e esperei o que viria. Ela não me reconheceu de imediato. Talvez fosse a luz, talvez o corte da minha roupa. Passei a mão no bolso, senti a etiqueta quente. Era um fio que me ligava a tudo que eu havia sido. A tia passou perto, olhou para a vitrine. E depois para a fotografia na parede, era o retrato daquela peça que eu tivera coragem de transformar em coleção. Por um segundo, a face dela mudou. Aquele movimento sutil, uma contração na boca, era quase um silêncio. Não a ouvi dizer nada, mas vi que alguém ao lado dela comentou algo, apontaram para a imagem, e a tia murmurou com as amigas. Algo como, isso é bonito. Parece com a roupa daquela menina. A fala foi lançada como comentário casual. Uma observação que talvez nem fosse dirigida a mim menos, mas ela mencionou a menina com um tom de reconhecimento que me travou. O que veio depois foi tão simples quanto contundente. Uma moça que estava com a tia tocou a etiqueta da peça que a tia trazia no próprio xale. Era um detalhe que eu, num trabalho anterior de encomenda para uma cliente, havia costurado com tanto carinho uma bainha com a mesma linha utilizada no primeiro protótipo que vendi. A coincidência, ou talvez o desejo de interligar coisas soltas da vida, fez a tia olhar mais atentamente. De repente, ela aproximou-se de mim, com passos curtos, e me encarou de frente. No rosto dela havia algo entre surpresa e confusão. Maria, ela perguntou, como se confirmasse uma lembrança. Meu nome devia soar estranho na boca dela. Viveu por anos sendo pronunciado com certa distância. Naquele instante, porém,
Ela o disse como se testasse a realidade. Sim, menos, respondi. Houve um silêncio. Ela olhou para as mãos, para o bolso onde a etiqueta da Aurora se escondia, e então para a foto da vitrine. Algo parecido com a compreensão começou a preencher o espaço entre nós. O rosto dela diminuiu. A postura encolheu. Por um instante, pensei que ouviria desculpas afiadas. Um pedido de perdão embaraçado ou até uma fuga direta para o lado de fora do evento. Em vez disso, ela falou com a voz baixa, como quem fala para ela mesma antes de falar a alguém. Eu não sabia. Não era uma frase feita. Era simples, nua, carregada do peso de olhos que, por um tempo, só souberam ver o que lhes era conveniente. Eu poderia ter usado aquele momento para devolver cada olhar de piedade que me lançaram no passado. Para desfiar uma lista de feridas, para tornar a cena um tribunal. Mas lembrei das conversas que tive com meu pai, da lista de valores que eu tentava honrar: trabalho, dignidade, responsabilidade. Aquele encontro não precisava ser uma arena. O que disse foi curto e direto, mas firme. Nem eu me lembro de quando você começou a me ver de outra forma. Mas hoje sabe, aqui está, não precisava apontar a etiqueta. Ela já tinha visto. Havia algo quebrado ali que não se arrumava com palavras. A tia deixou escapar um som que poderia ter sido um pedido de desculpas ou apenas ar para preencher a garganta. Seus olhos se encheram de uma água que não virou choro, porque ela parecia não saber o que fazer com aquilo. Não insisti. Segurei o copo na mão, respirei e ofereci uma pequena explicação. Não para Rumila, mas para dar contexto ao que poderia parecer um milagre repentino. Não é milagre, falei baixinho. Foram anos de trabalho. Gente que me ensinou, noites sem dormir, risco, economia. Eu tive ajuda, não foi fácil. E não te culpo por nada, só. Queria que visse que as pessoas podem mudar de lugar. Ela me olhou com uma mistura de vergonha e algo parecido com arrependimento. Tocou a própria gola, como se estivesse checando o preço das palavras. Foi breve. Disse algo que eu jamais teria esperado. Fui eu que te dei aquelas roupas. Lembro-me delas. Não pensei que... Suas palavras ficaram no ar, não porque fossem surpreendentes, mas porque encerravam algo que a minha casa já carregava há anos. Eu poderia ter explodido com um "você me olhava" com pena. Mas escolhi um caminho que me parecia mais verdadeiro para o que eu queria construir. Tudo bem, menos, respondi. Eu entendi o gesto. Talvez eu até precise de você para contar uma parte da minha história mais tarde, mas por agora, o que eu preciso é de continuidade. Se quiser, pode conhecer o ateliê. Ver de perto o que transformamos. A oferta veio sem solenidade. Não era um convite de reaproximação obrigatório. Era uma proposta para incluir alguém que, de alguma forma, tinha marcado um pedaço da minha trajetória. A tia hesitou. Havia camadas em seu rosto que eu não tinha coragem de escavar, mas algo mudou naquele momento. Ela não correu. Aceitou o cartão que lhe estendi e prometeu, de forma atrapalhada, que apareceria. Os dias seguintes se desenrolaram em resposta a esse encontro. A vitrine impulsionou vendas. A matéria da revista local gerou convites e, ao mesmo tempo, trouxe decisões duras. Mais produção, mais contratação, melhor organização. Avaliei a equipe, contratei outra costureira e formalizei os acordos com os fornecedores. Cada passo novo me forçou a amadurecer não só como designer, mas como gestora e, de certa maneira, como líder. Ensinei contratos simples às meninas, negociei prazos, expliquei a importância de receber por valor justo. Transformar o ateliê numa base sólida significava, para mim, garantir que quem entrasse ali saísse com condições de vida melhores. A tia apareceu finalmente numa tarde de terça. Veio devagar, com as mãos cheias de bolsas plásticas, provavelmente com medo da reação que poderia encontrar.
Quando entrou no ateliê, a cena era humilde, máquinas alinhadas, tecidos empilhados, caixas marcadas com destino. Havia o barulho das máquinas, uma música baixinha e o cheiro característico que mistura cola, tecido e café. Ela parou na porta, olhou ao redor como se verificasse se isso era real. Vi o desconforto dela se misturar à curiosidade. Maria menos, ela disse, e agora sua voz estava mais firme. Eu vim ver. Conversei com ela, falei sobre a trajetória. Sobre a parceria com Dona Lúcia e as meninas que agora tinham trabalho garantido por causa das encomendas. Mostrei a etiqueta. Expliquei o porquê de termos escrito o nome do meu pai numa das peças. Quis que entendesse que aquela marca era tecida com memórias e sacrifícios, e não apenas com ambição. Em certo momento, a tia deixou escapar uma frase que me surpreendeu pela honestidade. Eu sempre pensei que te ajudava menos, confessou. Achei que eu te poupava. Hoje vejo que te diminuí em vez de te apoiar. Não disse que aceito ser reduzida. Disse que, por vezes, ajuda disfarçada de proteção é uma violência silenciosa. Ela ouviu. Não prometeu consertar tudo, mas disse que queria, se eu permitisse, aprender. Não aprendeu a costurar como se fosse uma reparação, mas se ofereceu para ajudar com pequenas coisas, organizar entregas, costurar botões, ouvir clientes nas feiras. Aceitei porque, no fundo, queria mostrar que transformação também é educar. E havia algo em dar a ela um trabalho pequeno, sem humilhação, que me parecia restaurador para nós duas. Algumas semanas depois, a Aurora passou por um teste que me assustou e que, ao mesmo tempo, provou a robustez do que havíamos construído. Uma loja concorrente da cidade vizinha havia copiado descaradamente o modelo de uma das nossas peças e vendido por preço menor. Recebi uma mensagem irritada de uma cliente que havia comprado a cópia. Tive duas opções: criar um barraco público e transformar o episódio numa guerra de redes sociais, o caminho rápido para likes e ruína de reputações, ou enfrentar de maneira profissional. Optei pelo segundo. Enviei um comunicado amigável, propus diálogo com o lojista. Destaquei minha política de valor e explicitei que o diferencial da Aurora era o artesanato e o cuidado no trato humano. A resposta veio, o lojista confessou o erro, a peça saiu de circulação e oferecemos uma parceria para que a loja vendesse nossas peças originais. Mediante uma cláusula de respeito ao design e à sua origem, não foi revanche. Foi colocação de limites e construção de respeito. Aprendi que poder também é isso, saber agir sem arrancar olhos. Com o crescimento veio também a responsabilidade social, que tanto desejara. Lancei um projeto de bolsas de formação para jovens mulheres do bairro. O programa incluía curso de costura, noções empreendedoras e uma pequena bowl para quem estivesse em situação de vulnerabilidade. Recrutei as costureiras experientes como instrutoras. Eram elas que, além de ensinar, falavam das dificuldades reais de mercado. A ideia não era só formar mão de obra, mas cultivar a autonomia. Lembro-me de olhar para a primeira turma e sentir um orgulho profundo, não por ver ser refletida em mim, mas por perceber que a marca podia ser uma alavanca para outras vidas. A mídia passou a olhar para a Aurora com um tom que me agradava, mais curioso do que sensacionalista. Houveram reportagens que se centram na estética, outras que focavam no impacto social. Eu dei entrevistas honestas, contei da moto do meu pai, falei das noites de costura. Em uma dessas entrevistas, o repórter me perguntou o que eu diria a quem me tratou com piedade no passado. Que a gratidão é um combustível. Respondi. Não quero que a história sirva para punir. A punição não reconstrói. Reconstruir é o que importa. Esse posicionamento me trouxe críticas pontuais. Uns diziam que eu fui condescendente demais com quem me humilhou. Outros me aplaudiram por não alimentar ressentimento público. Eu aprendi que qualquer escolha tem custo e que eu preferia pagar o preço de manter minha integridade do que transformar minha vitória em espetáculo.
Meses se passaram. A marca ganhou clientes constantes, e as encomendas começaram a aparecer de cidades vizinhas. Vanessa manteve um papel importante menos mais maduro, menos paternalista menos e, com o tempo, confessou que havia se sentido insegura ao me ver crescer. Dizia que tinha medo de perder seu espaço no centro das atenções, e que às vezes falara de forma que não respeitava minhas raízes. Tivemos uma conversa sincera, em que falamos sobre amizade, papel e responsabilidade. Perdoei, porque reconheci que todos carregamos inseguranças. Pedi a ela que fosse honesta com suas intenções. A partir dali, Vanessa se tornou uma aliada estratégica e genuína. Chegou um dia em que o pai entrou no ateliê. Era um homem discreto, que preferia comemorar em silêncio mais do que fazer qualquer espetáculo. Quando entrou, todos se calaram por respeito. Eu me aproximei, sem grandes palavras. Abracei-o. Ele me olhou com aqueles olhos de sempre, profundos, silenciosos, e disse: "Eu sempre soube, não havia necessidade de mais." Aquele abraço foi uma confirmação. Eu tinha feito o que prometera a ele anos atrás. E havia uma sensação nova que não era de triunfo vazio, mas de completude, a satisfação de ver que o suor traduzido em trabalho honesto podia se transformar em dignidade não só para mim, mas para outras pessoas. Com o tempo, as pessoas do bairro começaram a reagir não com comentários maldosos, mas com respeito. Alguns que antes ridicularizavam vieram pedir conselhos sobre como profissionalizar seus pequenos negócios. Outros passaram a comprar para presentear familiares e amigos. Eu, que outrora sentir o peso da vergonha, comecei a perceber que as histórias se transformam quando alimentadas por responsabilidade, e não por ódio. Ainda assim, há momentos em que a memória corta como fio de agulha. Vejo meu pai caminhando mais devagar, sentindo os sinais do desgaste da vida, e sei que parte do meu trabalho deve ser reparar o que os anos levaram. Por isso, além dos cursos, criei um fundo de microcrédito para pequenas reformas e abertura de pequenos negócios no bairro. Queria que minhas conquistas não fossem apenas estéticas, mas também econômicas, uma política prática de distribuir oportunidades. A tia, por sua vez, passou a frequentar o ateliê com mais naturalidade. Não como uma celebridade querendo aparecer, mas como alguém que agora substituía um papel que antes fora de juíza pelo de aprendiz. Em uma tarde, ela me pediu para ensinar um ponto de costura. Eu sentei ao seu lado e, olhos nos olhos, segurei a sua mão para guiar a agulha. Foi um momento simples e delicado, não foi um perdão performático. Foi uma reconstrução possível através do trabalho. Quando fecho a porta do ateliê à noite, às vezes pego a velha etiqueta do primeiro retalho e a deixo entre meus dedos. Lembro-me do cheiro da naftalina, do saco que a tia me entregou e de como aquilo, paradoxalmente, começou a forçar em mim algo que eu ainda não sabia que existia. Não foi fácil, e muitas vezes pensei em desistir. Mas havia um fio que me puxava para frente, a promessa feita ao meu pai, a vontade de criar um lugar onde dignidade se traduzisse em trabalho e respeito. Essa história que compartilho não pretende ser um manual de sucesso, nem um conto moralista. Sobretudo, um relato de como pequenas violências podem virar combustível, não para queimar, mas para construir. O poder não está em humilhar quem te humilhou. Está em transformar a própria dor em oportunidade para outros. Se hoje alguma jovem do nosso bairro encontra na Aurora a chance de aprender um ofício, eu sei que a minha vitória valeu mais do que qualquer desforra. Há dias em que recebo mensagens de leitoras contando que se inspiraram a aprender a costurar, a abrir um pequeno negócio, a resistir. Outras me pedem conselhos sobre negociar com fornecedores ou como responder à cópia de uma peça. Respondo com honestidade e com um tipo de autoridade que só vem do trabalho duro. Digo sempre que a integridade é um capital que rende ao longo do tempo. E que a pressa de vencer sem ética,
costuma gerar mais ruínas do que construções. O que mais me machuca, ainda, é ver pessoas que ainda confundem ajuda com desdém. A tia, naquela tarde, tinha olhado para mim com pena. Hoje olha com admiração contida. Não acho que isso absolve. Não quero que a narrativa termine com uma visita de redenção que apague os anos de olhares condescendentes. Quero que sirva de lembrete. Olhar com respeito é um ato contínuo, e reparar é um trabalho diário. Quando me perguntam qual é o segredo da Aurora, respondo que não há segredo além do trabalho consistente, do respeito ao ofício e da vontade de que outras pessoas cresçam com você. E que, claro, talento ajuda. Mas talento combinado com solidariedade e gestão transforma sonhos em algo sustentável. Há algo de sagrado, para mim, em ver uma peça sair da máquina e, por trás dela, alguém com menos medo de andar nas ruas. Nos momentos de silêncio, abro um livro que meu pai me deu há anos menos, nem sempre para ler por completo, mas para lembrar da promessa que me fez com o sacrifício da moto. Numa folha solta, ele escreveu com a mão trêmula: trabalha com as mãos e o coração. Não perca a calma. Guardo isso como um lembrete de que sucesso sem serenidade é frágil. E a tal revelação que o título dessa história promete, ela aconteceu, sim, e não foi um gesto triunfante nem uma vingança servida em público. Foi simples e direta. A mesma tia que me dera roupas velhas por pena um dia me viu na vitrine, depois no retrato e, por fim, frente a frente. Ela não sabia que eu era dona da marca. Quando descobriu, houve surpresa, arrependimento e um silêncio que, no fim, se transformou em aprendizado. Eu poderia ter gritado, ter escrito uma carta expondo cada gesto de condescendência. Preferi outro caminho. Se me perguntarem hoje o que eu faria se tivesse o poder que agora tenho, se eu vingaria, respondo que meu desejo primeiro seria usar esse poder para abrir portas. Contratei costureiras do bairro, lancei bolsas de formação, garanti que o ateliê pagasse salários justos e criasse possibilidades. Poder, para mim, se converte em responsabilidade. Talvez a parte mais valiosa dessa história seja a pergunta que sempre deixo no final de cada encontro. O que você faria se tivesse a chance de transformar a vida de alguém que um dia te tratou com pena? Perdoaria, acolheria, chamar para trabalhar, ensinar. Ou usaria a visibilidade para expor e humilhar? Eu escolhi construir. Escolhi que o meu triunfo não fosse usado para demelô, e sim para ampliá-los. Se hoje me encontro aqui, sentada no escritório do ateliê, olhando para caixinhas etiquetadas, cartões escritos à mão e mensagens de clientes agradecendo, sinto que a jornada valeu. Não porque acumulei bens, mas porque transformei rejeição em possibilidade. A minha tia me deu roupas velhas por pena. Ela não sabia que eu seria a dona da Aurora Atelier. E eu, quando ela descobriu, ofereci um lugar para aprender, não um palco para o seu constrangimento. Se essa história tocou você de alguma forma, me conte nos comentários. Qual seria a primeira pessoa que você convidaria para dividir sua vitória? Compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade é construída com trabalho e que perdão não é fraqueza, mas escolha. Se inscreva no canal para mais histórias reais sobre resistência, criação e como transformar o por pena em ponte para o futuro.